Oi, oi. Bem, hoje não foi um bom dia, mas hoje teve aula de FENEC. Então, bem, basicamente a gente teve que o movimento linear e os impulsos e colisões. E bem, o momento linear é basicamente a relação entre a massa e a velocidade. Aí ele é representado pela letra P. E bem, tipo, ele se como pode dizer? A gente tem que a aceleração. Antes a gente tinha que a aceleração é igual a derivação da velocidade em relação ao tempo, certo? Então a força ela é igual a massa vezes a aceleração, que é igual a massa vezes a derivação da velocidade em relação ao tempo. E aí, se a gente, que é igual a derivação da massa vezes a velocidade em relação ao tempo, tá bom? Porque a massa é uma constante e tudo mais. Aí você pode falar que o momento linear então é igual a massa vezes velocidade. E bem, aí ele pode ser representado em coordenadas cartesianas, ou seja, o momento linear do eixo x, o momento linear do eixo y, o momento linear do eixo z. Aí sempre vai ter a mesma massa e a velocidade que vai mudar, velocidade no eixo x, velocidade no eixo y ou no eixo z. Aí se a gente voltar para essa equação aqui, a gente tem que a força ela é igual então à derivada do momento em relação ao tempo, ou seja, a taxa de derivação do momento linear com o tempo. Ele também pode ser chamado de quantia de movimento, momento linear, momento, um monte de coisa, basicamente. Momento linear e tal. Mas a gente vai chamar de momento linear, tá bom? Aí, bem, temos o teorema do impulso momento linear, em que, bem, como a gente sabe que o momento linear é igual a massa vezes velocidade e a energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, então ambas vão depender da velocidade, certo? Da massa e velocidade, correto? Mas qual a diferença? Bem, para isso a gente vai precisar definir o impulso. O impulso ele é dado pela integral de T1 até T2 do somatório de forças em função do tempo. Aí, integral de T1, T2, dp, dt. Bem, a gente vai... Isso aqui, esses dois aqui, eles vão fazendo lá um monte de coisa, vão se anular. Aí vai ficar só a integral de T1, T2, dp. Isso aqui é equivalente a P vezes, que a integral de uma derivada é o que está dentro da derivada, que é o P. P de T1 até T2 vai ser como se fosse um P vezes T1 menos... Não, P vezes T2 menos P vezes T1, beleza? Aí isso aí é tipo um P2 menos T1. Então, mano, basicamente isso. Tipo, o momento que ocorreu no tempo 2 menos o momento que ocorreu no tempo 1. Aí com isso a gente pode falar então que o impulso ele é igual à variação no momento linear. Aí, bem, então a gente teve a definição geral do impulso, que é a integral de T1 até T2 do somatório de forças em função do tempo, ou o teorema do impulso momento linear, que é o impulso é igual à variação do momento linear. Então, aí tivemos um exemplo em que basicamente, se a gente joga uma bola de massa 0,4 kg, aí ela colide com uma parede quando está se movendo horizontalmente da direita para a esquerda, ou seja, a gente tem a bola, ela está se movendo da direita para a esquerda, aí ela vai colidir uma parede, aí ela vai retornar da direita para a esquerda. Tá, vou fazer o contrário aqui. Da direita para a esquerda e da... Ah, aqui é o contrário, da esquerda para a direita. Tá, foi mal. Da esquerda para a direita, depois de colidir com a parede, com uma velocidade de 20 metros por segundo e aqui de 30 metros por segundo. Aí calcular o impulso da força resultante sobre a bola durante a colisão com a parede. Bem, o impulso ele vai ser calculado pela variação do momento linear, certo? Então a gente vai ter o antes, que vai ser quando a bola estava indo para cá, que isso aqui vai ser igual a massa vezes velocidade, certo? Mas, como a velocidade está indo para a esquerda, e a gente vai sempre olhar da esquerda para a direita como o lado positivo, digamos assim, então isso aqui, a velocidade é negativa, ficando m vezes menos 30, e a massa aqui é 0,4, então vai ficar no 0,4 vezes menos 30. Enquanto aqui no depois, não, isso aqui é o P1, e o momento linear 2 vai ser aqui 0,4 vezes 20, porque ele está indo da esquerda para a direita, que é o nosso eixo positivo. Então isso aqui a gente vai fazer então que o J é igual a ΔP, que é igual a 0,4 vezes 20 menos o
0,4 vezes menos 30. E aí isso aqui vai dar no final 20 newtons segundo. Ou seja, ele exerce 20 newtons a cada segundo. Aí também a gente tem que, sabendo que a bola permanece em contato com a parede durante 0,01 segundos, achar a força horizontal média que a parede exerce sobre a bola durante a colisão. Bem, a gente tem então que o ΔT, ou seja, a derivação do tempo, é igual a 0,01 menos 0, certo? Que é igual a 0,01, que é o T2 menos T1. Então, fazendo. A gente pode falar que a força resultante. Não, que o impulso no eixo X, ele é. No eixo X não. O impulso. Ai, calma aí que aqui tá desfocado. O impulso no eixo X para fazer a força média. Bem, o impulso no eixo X é igual a força média vezes ΔT. Mas, por que não precisa de integral, já que em cima era o somatório de forças e tudo mais? Bem, porque ela explicou lá, mas, bem sincero, eu não entendi. Mas, basicamente, para fazer a força média, a gente não precisa colocar integral e tudo mais. Então, fica só a força média vezes ΔT. E aí, isso aqui a gente tem que o impulso, que é equivalente ao 20, é igual a força média vezes 0,01, que é o ΔT. E aí, com isso, força média é igual a 2.000 newtons. Beleza? Ai, ai. Aí a gente tem a massa da bola, que é 0,4 de novo. Aí ela primeiro se desloca da direita para a esquerda a 20 metros por segundo. E depois a 45 graus para cima para a direita com módulo igual a 30 metros por segundo. Ou seja, ela faz isso aqui com 30 metros por segundo. E aqui está com 20. Então, calcular o impulso da força resultante, a força resultante da média e a força resultante média. Bem, a gente sabe então que o impulso é calculado pela variação do momento linear. Então, bem, como P1 é igual a menos 20 vezes 0,4 e P2 é igual a... Isso aqui vai ter eixo x e eixo y. Então, a gente vai falar que esse aqui é o P1x e aqui no P2x a gente vai ter que vai ser um 0,4 vezes 30 vezes qual é o eixo x? Vezes cosseno de 45 graus. Enquanto no eixo y, P1y é igual a zero, porque ele não está indo nem para cima nem para baixo. Já o P2y ele vai ser igual a 30 vezes 0,4 vezes 30 vezes o seno de 45 graus, porque esse aqui é o FY, né? Então, tipo, né? Aqui seria o eixo X e aqui seria... Não, eixo Y e eixo X. Aí com isso a gente tem o P2Y é igual a isso e o P1x é igual a isso e tal. E aí, como a gente vai fazer? Bem, a gente vai fazer o impulso no eixo X, vai ser igual então a 0,4 vezes 30 vezes cosseno de 45 graus, menos 20 vezes 0,4. Enquanto no eixo Y, a gente vai ter que é igual a 0,4 vezes 30 vezes seno de 45 graus, menos 0, porque é o inicial. E aí, com isso, a gente vai poder falar que J é igual ao módulo disso, que aí vai ser... não, a gente não faz? Nossa, jurava que fazia. Tá, a gente calculou então o impulso no eixo X, impulso no eixo Y. Tá bom, né? Eu achava que ia precisar fazer o impulso desses dois, tipo o módulo do impulso, que seria a raiz disso aqui ao quadrado e tal, mas ela não fez. Então, beleza. Aí isso aqui vai ser igual a 16,5 e aqui vai ficar um 8,5 newton-segundos. Beleza. Então a gente só tem calculou impulso no eixo x e impulso no eixo y. E a força resultante média, como que vai ser? Bem, a gente pode calcular a força resultante média, a gente denota com isso aqui, que vai ser o Fmx. E aí, bem, isso aqui vai ser igual ao impulso no eixo x sobre ΔT, como a gente já tinha visto no exercício anterior, que é F vezes ΔT igual a Jx. Então, com isso a gente tem que a força média no eixo x, ela é igual a 16,5 sobre o 0,01, que aqui fala 0,01 segundos.
sobre 0,01, que é igual a 1.650 newtons. Enquanto a força média no eixo y é igual a jy, ΔT, que é igual a 8,5 sobre 0,01, que é igual a 850 newtons. Beleza. Aí, com isso, a gente vai poder chegar aqui a força média, ela é equivalente ao módulo. Aqui, por algum motivo, a gente calculou o módulo, antes não calculamos, porque, sei lá, Tassiana não gosta do impulso. E aí, isso aqui vai ficar 1.650 ao quadrado, que é o Fx, mais o Fy ao quadrado, 850 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1.900 newtons. Segundo, 1.900 newtons, na verdade, porque é força, então é newtons. Aí a gente também viu um pouco sobre a conservação do momento linear, que basicamente, bem, temos a terceira lei de Newton, que diz que quando duas partículas interagem entre si, quando uma partícula A interage com uma partícula B, a partícula B ela responde à partícula A com a mesma força no sentido oposto. Aí, bem, a gente também viu conceitos de força interna e força externa. Força interna em um sistema, nesse caso, com duas partículas se tocando, seria a força, a força aplicada de uma partícula sobre a outra, e a força externa é a força exercida por um agente externo sobre eles, por exemplo, gravidade, sei lá, um monte de coisa que pode ser. Aí, se a gente não tem a força externa, então o sistema é um sistema isolado. Tipo, se a gente não tem nenhuma se só tem a troca de forças entre os dois corpos e mais nada, então é um sistema isolado. Aí a gente tem que a força resultante sobre um corpo A é FBA e sobre um B é FBAB. Então, FBA é igual à derivação do momento linear no A sobre dt, enquanto FAB é igual à derivação do momento linear no B sobre dt, em que esses dois são iguais um ao outro. Então, pela terceira lei de Newton, como FAB é igual a menos FBA, então, não, peraí, esses dois não são iguais a não, foi mal. Esse igual tá aqui por alguma razão que eu não tenho nem ideia do porquê. Ai, mas bem, a derivação do momento linear A sobre dt vai ser igual a menos derivação do momento linear B em B dt. E isso aqui vai implicar que, se a gente passar isso aqui para o outro lado, vai ficar que derivação do momento linear em A em relação a t e mais derivação do momento linear em B em relação a t vai dar igual a zero. Então, a gente vai ter que a derivação do momento linear em A mais a derivação do momento linear em B vai ser igual a zero, ou seja, é constante. Isso aqui vai sempre dar um número constante, então PA mais PB. Sempre vai dar um número constante, então eles nunca vão alterar, basicamente. Porque a derivação quando a derivação é igual a zero, então é constante, basicamente, tá bom? Então, se o P total é igual a PA mais PB, e a derivação do P total é igual a zero, então a gente tem que o momento total, a derivação do momento total é igual a zero, então ele é constante, ou seja, não há nenhuma variação. Logo, o momento total é igual a uma constante. E isso só ocorre se o sistema é isolado. Se o sistema não for isolado e tiver forças externas atuando, então a história é outra. Aí, bem, o momento de cada partícula pode variar ao longo de cada interação, mas a soma dos momentos lineares de ambas as partículas antes e depois da interação permanece constante, desde que não existam forças externas sendo aplicadas ao sistema. Então, mano, basicamente, a soma dos dois momentos lineares vai ser igual a zero, vai ser igual a uma constante. Entretanto, isso só somando, tipo, não necessariamente as forças elas vão ser iguais. Não sei, como posso dizer? Tipo, a soma dos momentos lineares de ambas as partículas antes e depois da interação sempre vai ser igual. Mas, tipo, um momento linear pode mudar. Tipo, PA antes é igual a 1 e PA depois vai ser igual a 2. Mas se o PB antes era igual a 2, então o PB depois vai ser igual a 1. Então, porque sempre vai ser uma constante e tal, beleza? É basicamente isso. Tchau, vou ir chorar no cantinho.